Agora sim, boa noite. Antes de mais nada, muito obrigada pelo privilégio de estar aqui com vocês essa noite. Muito obrigada pela casa cheia. Muito obrigada aos que estão assistindo lá de baixo. Muito obrigada aos que estão assistindo pela internet. Isso é muito mais carinho do que eu podia imaginar que eu receberia. Obrigada mesmo, de coração. Bom, vou falar um pouquinho sobre quem eu sou, como eu cheguei até aqui. Eu sou Juliana, sou professora da casa, professora do IED, sou palestrante pelo Sebrae também. Sou arquiteta, formada pela UFRJ em... Não precisa, né? Vamos pular essa etapa. Trabalhei em alguns escritórios de interiores, apesar de ter feito faculdade de arquitetura mesmo, eu sempre direcionei minha carreira para interiores. Trabalhei em alguns escritórios de interiores grandes do Rio de Janeiro. Tive a honra de poder trabalhar com a Bel Lobo, que muitos de vocês devem conhecer. Hoje sou arquiteta titular da Cube Arquitetura, uma empresa especializada em arquitetura comercial e sensorial. E a gente teve a oportunidade de trabalhar com alguns clientes muito bacanas, algumas marcas muito legais. E é um privilégio e uma honra poder trabalhar para tanta gente bacana. Além disso, a gente também teve alguns reconhecimentos internacionais e alguns nacionais, mas nada disso interessa. O que importa mesmo é que eu, Juliana Neves, mãe da Marina, que vocês viram aqui, acho que todos puderam vê-la, eu sou uma curiosa. É isso que eu acho que é a grande diferença. Eu sou uma curiosa e eu fico encasquetada com tudo que me move, e eu faço com que essas coisas me movam, me motivem, me façam crescer profissionalmente, como pessoa também. E aí, um belo dia, trabalhando no escritório da Bel Lobo, eu tive a oportunidade de trabalhar no projeto da Farm, da Praça Nossa Senhora da Paz. Tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos da Farm, mas especialmente esse da Praça Nossa Senhora da Paz, que era a flagship store da Farm, era um passo muito importante para a Farm, não só no Brasil como no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro como no Brasil. O diretor de branding da Farm fez um pedido bem especial. Ele pediu que a gente fizesse uma loja que criasse uma conexão emocional com o visitante, com o shopper, com o cliente. E ele pediu também que ela fosse uma experiência, de alguma forma, uma experiência marcante. E aí, encasquetada como eu sou, fiquei pensando, como projetar um ambiente comercial que cria uma conexão emocional com o visitante, propiciando-lhe uma experiência marcante? Gente, tive que fazer mestrado para conseguir responder essa pergunta. Tive que ter a cara de pau de pedir uma bolsa para estudar fora do Brasil. Passei um semestre nos Estados Unidos, porque a gente não tinha bibliografia no Brasil que tratasse desse tema. E esse é um dos motivos pelos quais, ao final do mestrado, eu guardei na gaveta, mas eu nunca esqueci da vontade de publicar o livro. Porque é para trazer um pouco desse conhecimento em língua portuguesa, para a gente como a gente, pessoas nossas ralando aqui, como eu sempre ralei, tentar trazer um pouquinho do que eu aprendi para que outros pudessem também me ajudar a construir esse campo de estudo e de atuação profissional aqui no Brasil. Experiência marcante. O que é uma experiência marcante? As experiências que vivemos afetam quem somos, o que alcançamos e para onde estamos indo. E nós, cada vez mais, vamos pedir às empresas que nos promovam experiências que nos toquem. Eu não sei se vocês já ouviram falar de propósito de marca, marcas que são engajadas com alguma causa especial. E as experiências mais ricas e mais vívidas são essas que promovem alguma mudança. E a gente está vivendo agora no que dois autores de Harvard chamam de economia da experiência. O que é a economia da experiência? A gente antigamente comprava commodity, como, por exemplo, uma saca de café, café em grãos, aquela
saca, sei lá, custava, digamos, R$15 uma saca de café. Não faço a menor ideia de quanto custa uma saca de café, gente. Então, pelo amor de Deus, se o preço estiver errado. Depois, esse café virou um produto. Ele virou aquele café torrado e moído, embalado. Café pilão, melita, esses que a gente compra no supermercado. Depois disso, a gente resolveu fazer disso um serviço e abriram as cafeterias, né, que servem o nosso famoso cafezinho de todos os dias. E na economia da experiência, esse cafezinho se tornou uma marca muito importante. Para quem não conhece, essa é a nova marca da Starbucks. Chama Starbucks Reserve. É uma marca de cafés especiais da Starbucks, onde eles estão investindo um monte para propiciar uma experiência marcante para quem consome essa marca. Então, viver uma experiência é muito mais importante do que adquirir um produto ou serviço. Porque um produto, você chega ali na esquina, você compra, você usa, ele estraga, você joga fora. Uma experiência faz uma marca mental na gente, causa uma transformação muitas vezes. E qual seria o papel da arquitetura ou do design de interiores na orquestração dessa experiência? Porque o arquiteto ou o designer de interiores, ele é um maestro. Porque para a gente levantar qualquer coisa, a gente precisa de uma série de profissionais nos dando suporte. Por isso é que eu canso de dizer, a Juliana Neves não faz nada sozinha. Tem aqui, ó, uma equipe linda, minha, toda, aqui no IED hoje, porque a gente não faz nada sozinha. Uma palavra para isso é atmosfera. Eu costumo dizer que a atmosfera é aquele je ne sais quoi, aquele primeiro impacto, aquele brilho no olhar que a gente tem quando a gente entra num ambiente, aquele efeito uau, sabe? Vocês sabem do que eu estou falando? Aquela primeira impressão que fica, isso para mim é a atmosfera. É aquela percepção espacial de que esse lugar é bacana, esse lugar me impacta, esse lugar me comove, me envolve e me conecta de alguma forma. E aí construir um espaço físico é construir uma atmosfera. A atmosfera pode até ser o objetivo central do arquiteto, porque, ao final, é esse clima de efeitos efêmeros e intangíveis que envelopa o habitante, não o edifício. Então, gente, o nosso papel é construir uma atmosfera. E como é que é essa atmosfera? Ela é um tipo de emissão sensorial de som, luz, calor, cheiro e umidade. Um clima serpenteado de efeitos intangíveis gerados por um objeto imóvel. É um clima. Aí você fala assim, mas eu aprendi a especificar piso, parede e teto. O que eu faço agora? E agora eu tenho que construir clima? Tem que construir clima. Me ajuda? Os principais conceitos para a gente projetar uma atmosfera, segundo Peter Zumthor, que é um arquiteto ganhador do Pritzker, são 9. Corpo da arquitetura, compatibilidade material, som do espaço, temperatura do espaço, luz nas coisas, objetos ao redor, entre compostura e sedução, tensões entre interior e exterior e níveis de intimidade. Desses 9, 5 são relacionados aos nossos sentidos. Então, não é possível que a gente construa uma atmosfera sem pensar nos nossos sistemas sensoriais. Isso eu acho absolutamente impossível. A gente tem que pensar que é esse clima de efeitos intangíveis que envelopa quem está dentro desse ambiente. Todo espaço físico, ele media relações. A gente hoje está aqui tendo uma experiência positiva ou negativa, eu espero que positiva para todos, estou aqui me esforçando para isso. E essa experiência que vocês estão tendo, está sendo mediada por esse espaço maravilhoso do IED, por essa sala. E os espaços físicos, além de mediar as relações, eles podem facilitar, dificultar, ou eles podem ser neutros em relação a isso.
nós, arquitetos, designers de interiores, precisamos nos focar em criar ambientes que melhorem essas relações, que facilitem essas relações. Eu acho que parou de funcionar. Eu trouxe um videozinho que eu queria mostrar para vocês do Starbucks Reserve. Voltou. Falha técnica, gente. Aí. When we thought about building something that had not been created. Agora sim, gente, desculpa. When we thought about building something that had not been created before, what we said to ourselves is, let's not play it safe. Let's really stretch ourselves beyond what people can imagine. Let's create the Willy Wonka of coffee. We've always wanted to create a working roastery connected to a cafe, where you take that curtain away and say, let us really show you how coffee gets made. It has to be like an experience, like a stage, like a show. The local artisans and craftsmen and fabricators helped us to create this place. We're doing all these little things that on themselves maybe you don't really think that much of, but when you start putting it all together, it's pretty stunning. Coffee's just going around in all different directions. It's going from the roaster to the bar, it's landing right behind the baristas, and whatever coffee you want to have, you can have it brewed in whatever pleasure you like. This is the beginning of creating a new brand of rare and exotic coffees called Starbucks Reserve, which are micro lot coffees that you can't find anywhere in the world. Everything we've ever done to this point has led us here. This is the moment of the next generation of Starbucks. Então, eu queria convidar vocês a sentarem nas suas cadeiras, fecharem os olhos um minuto, se imaginarem nesse Starbucks Reserve que vocês acabaram de ver. Vocês estão sentados na poltrona e eu queria que vocês sentissem o cheiro de café sendo torrado e moído, escutassem o barulho da torradeira, não sei se é torradeira que chama, mas a máquina de torrar o café. Eu queria que vocês sentissem o couro na pele de vocês, da poltrona onde vocês estão sentados, e eu queria que vocês sentissem a madeira da mesinha onde está apoiada a xícara de café e o barulho que ela faz quando a gente pousa a xícara em cima dessa madeira.
Vocês percebem como essa experiência que o Starbucks está tentando promover é absolutamente sensorial? Vocês entendem que se a gente coloca um piso imitando madeira, a experiência é outra? Vocês percebem que se o couro não for couro, for um plástico, um vinil, a sensação é outra? Vocês entendem como é que isso contribui e media relações, contribui para a experiência da marca e media relações de quem está ali? É isso que faz o Starbucks? O Starbucks. Essa é uma das coisas que fazem com que eles sejam realmente a primeira marca de café do mundo, de cafeterias do mundo. Apreciamos um lugar não apenas pelo impacto que esse tem no nosso córtex visual, mas sim pelo jeito que ele é ouvido, sentido e pelo seu cheiro. A gente está aqui presente com todos os nossos sistemas sensoriais, a maioria das pessoas. Então, é assim que a gente se faz presente, é assim que a gente percebe o mundo e é assim que a gente é impactado por ele. E é assim que nós, arquitetos e designers de interiores, devemos pensar no mundo na hora que a gente está sentado nas nossas pranchetas, nos nossos AutoCADs, nos nossos SketchUps. É a partir daí, da experiência da pessoa, o ser humano que está ali. É a partir disso que a gente tem que escolher os materiais. As experiências mais poderosas e vívidas são aquelas que envolvem todos os sentidos ao mesmo tempo. Gente, eu quero deixar uma coisa clara a partir de agora. Eu não estou falando do marketing olfativo da marca. Eu não estou falando daquele cheiro da marca que você insufla pelo sistema de ar-condicionado. Eu estou falando da sensorialidade dos materiais que a gente usa quando a gente escolhe um piso de madeira ou um piso de porcelanato. Eu estou falando do toque, da percepção do ambiente como um todo, que é construído a partir de cada uma dessas pequenas escolhas que nós, arquitetos e designers de interiores, fazemos. É disso que eu estou falando. É assim que a gente constrói uma atmosfera. É assim que as pessoas vão experienciar essa atmosfera, com todos os seus sistemas sensoriais. Então, como projetar um espaço para todos os sentidos? Vocês devem estar se perguntando. Como? E esse é o cara. James Jerome Gibson, um psicólogo americano. Um psicólogo americano é um dos precursores do campo de percepção visual. Ele me ajudou muito. Já é falecido há alguns anos, mas os livros dele ajudaram. Porque eis o pulo do gato. Ele agrupou os sistemas sensoriais de uma maneira diferente dos sentidos aristoteicos que a gente conhece. Quais são os 5 sentidos que a gente aprende na escola? Visão, tato, olfato, audição e paladar. Alguém aqui pretende sair lambendo uma parede para ter uma experiência de arquitetura ligada ao paladar? Eu nunca precisei disso, não sei vocês, mas eu não topo. Então, ele agrupou, ele entendeu que para a percepção sensorial e para a percepção de um ambiente de uma maneira geral, esse agrupamento sensorial era fundamental para que a gente conseguisse projetar para esses sistemas, projetar espaços verdadeiramente sensoriais. Ele juntou o paladar e o olfato, ele abriu o que seria o toque, o tato, em 3 e chamou de sistema áptico, o tato, a temperatura e a umidade, e a sinestesia com C e não com S, e o sistema básico de orientação, o sistema auditivo, e aí sim o sistema visual, que é o que a gente, na maioria das vezes, se preocupa na hora de projetar. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles para vocês essa noite. O sistema paladar-olfato, ele agrupa, como eu havia dito, o olfato e o paladar, porque, afinal de contas, os aromas são a chave de nossa experiência de paladar. 80% do que a gente chama gosto é, na verdade, aroma. Se alguém já fez curso de sommelier aqui,
vai saber que existe o cheiro da boca. Quando a gente experimenta um vinho, o cheiro que fica na nossa boca é o que a gente chama de gosto, mas gosto, na verdade, é amargo, é salgado, doce, etc. Os adjetivos que a gente costuma usar para descrever os gostos, na verdade, são muito mais ligados ao aroma do que ao paladar, ao olfato, do que ao paladar em si. Então, por exemplo, quando a gente está gripado, a gente sente gosto de alguma coisa? Então, acho que para a percepção sensorial e espacial de um ambiente, faz sentido que eles sejam juntos. O nariz capta à distância os aromas que estão dentro e fora da boca. Isso é fundamental, porque isso torna esse sistema sensorial de altíssimo impacto. Vocês já ouviram falar que a gente nunca esquece de um aroma que a gente tenha sido exposto na infância? Quem é que não lembra do cheiro da sua avó? Do cheiro do colo, do cheiro da casa? Quem é que não lembra? Às vezes eu sinto um cheiro que era de uma... não sei se eu vou contar isso, senão eu vou me entregar demais, mas era uma bolinha que tinha um canudinho, você botava um chicletinho na ponta, soprava, ela fazia uma bola, tipo um plástico. Eu não me esqueço o cheiro daquilo. A minha avó tinha banheira em casa e ela comprava uma espuma de banho. E se eu sentir o cheiro, hoje eu me lembro que era o cheiro da espuma de banho da minha avó. E isso faz com que o sistema paladar-olfato seja um sistema que a gente não pode ignorar na hora de projetar. Por quê? Porque o paladar, ele é voluntário. Eu preciso do toque do alimento na minha boca. Mas o olfato, ele é involuntário. A gente capta à distância esses cheiros. Então, quando a gente estiver projetando qualquer coisa, pensa no cheiro que aquilo tem. Os materiais naturais, normalmente, têm mais cheiro do que os artificiais. Mas a gente tem o hábito de perfumar tudo ao nosso redor. Então, muitas vezes, até os artificiais têm cheiro. E se não tem cheiro, a indústria está perdendo uma boa oportunidade de botar mais um cheirinho em alguma coisa. E o interessante sobre o paladar é que ele é o nosso sentido mais social. Compânio, em latim, significa o que come pão com outro. Não é verdade que todas as vezes que a gente tem um evento ou uma comemoração, a gente não costuma sentar à mesa para comemorar? A gente tem o hábito de se reunir com comida, com fartura. E isso faz com que o paladar também seja um sistema sensorial importante, um sentido importante na hora de projetar. Mas a arquitetura, a gente não pretende lamber parede, nem piso, nem teto. Então, a gente precisa agrupar o paladar e o olfato para conseguir projetar espaços para esse sistema sensorial. É um vídeo. Ai, meu Deus. Bom, essa é a Capela de Santo Inácio. É um dos poucos exemplos que eu conheço que realmente o paladar é um sistema bastante aguçado. Essa é a Capela de Batismo. E o Stephen Hall, o arquiteto, essa capela é em Seattle, forrou todas as paredes com cera de abelha, para que, naquele momento doce do batismo, esse nosso sentido fosse evocado e nos provocasse no futuro, mais para frente, uma lembrança boa daquele momento onde você estava batizando o seu filho ou alguma criança. Além disso, Peter Zumthor, num spa Thermal Baths em Vals, na Suíça, fez diversas piscinas, uma para cada sistema sensorial. Aliás, é um projeto que eu acho que super vale a pena vocês darem uma olhada. Essa é a piscina para o sistema paladar-olfato. É uma piscina com pétalas de flores. Isso faz parte do projeto dele desde o início, a escolha das pedras, a escolha dos materiais, o revestimento, tudo é pensado para aumentar a experiência sensorial dessa arquitetura, desse equipamento construído por ele. Sistema áptico. Ápticos significa tocar e pegar.
Então, é tudo relativo ou baseado no sentido do tato. Ele é responsável pela percepção dos toques ativo e passivo, que é o toque pela pele. Ele é responsável... e desculpa, um exemplo do pisar, provador de loja. A gente tira a roupa, vai experimentar. A gente precisa pensar que a pessoa está exposta naquele ambiente, que ela vai pisar em algum material que a gente, como arquiteto e designer de interiores, vai escolher, ela vai tocar nas paredes, tudo isso vai fazer o ar-condicionado, se tiver um pouco mais forte, um pouco mais fraco. Vocês concordam comigo que o ar-condicionado de uma loja, do provador de uma loja de biquíni tem que estar a uma temperatura e o provador de uma loja de terno tem que estar a outra temperatura? Porque senão as experiências sensoriais são negativas. Porque você vai ficar completamente nu para experimentar um biquíni. O outro, você vai ficar completamente vestido para experimentar um terno. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso mesmo na hora de projetar. A gente precisa pensar que numa loja de sapato, as pessoas vão tirar o sapato e vão pisar no chão. E elas vão sentir aquele material que você escolheu. E isso vai fazer parte da história que aquela marca, que aquele ambiente tem para contar para o seu cliente. E ele, além disso, ele é responsável pela noção de temperatura e umidade, que é involuntário. Ninguém liga ou desliga, é uma coisa passiva. Ninguém liga ou desliga a sua pele para sentir calor, frio ou umidade. E isso faz desse aspecto do sistema áptico uma importante ferramenta projetual também. A gente pode provocar arrepio, gente. A gente pode provocar arrepio. E, por fim, ele é responsável pela sinestesia, com C. Não confundam. Sinestesia com S é o embaralhamento sensorial. É a confusão que existe em algumas pessoas que, por exemplo, escutam a nota dó e veem a cor vermelho. É uma espécie de confusão neurológica que acontece. A sinestesia com C é a distinção dos movimentos que é feita através da musculatura do nosso corpo. Quando, por exemplo, a gente sobe uma rampa, uma escada. Quando, por exemplo, o ambiente está escuro e a gente liga uma luz e ele fica claro de repente. Sabe aquela sensação do olho se adaptando? Isso é a sinestesia. Você está sentindo a musculatura do seu olho se adaptando ao meio. Isso também é uma ferramenta projetual que a gente pode tirar partido. E aí eu trouxe para vocês esse museu na Áustria, que tem esse piso absolutamente irregular, que o arquiteto dizia que depois que nós, arquitetos e designers, descobrimos a régua paralela e os esquadros, que nunca mais a gente se conectou à natureza através dos pisos irregulares. Então, ele resolveu fazer disso um mote de vida, e ele tem diversas obras, Hundertwasser, o nome dele. Ele tem diversas obras cujo piso é bastante irregular. Sistema básico de orientação. Ele se baseia na relação entre o plano horizontal e a nossa postura vertical. Então, são esses 90 graus que existem entre o nosso corpo e o piso, e onde a gente está pisando. Ele é responsável pelo equilíbrio. E aí, eu fiz essa brincadeirinha dessa cadeira que vende na Novo Ambiente, que é a Spun Chair do Thomas Heatherwick, que é uma cadeira, gente, que não é para sentar, né? Ela é uma cadeira para brincar. Ela é uma cadeira que aguça o nosso sistema básico de orientação. Ele é responsável pelo entendimento da escala e das percepções do ambiente. Então, esse projeto que está no fundo é um labirinto, e ele brinca com essas escalas o tempo inteiro. Percepção geral do lugar e o norteamento espacial. Sabe, quem já brincou de labirinto? Você anda, vira esquerda, vira direita, sobe, desce, e você tem sempre uma noção de para onde está a entrada. Todo mundo, menos a minha mãe, né?
porque ela é a pessoa que menos tem senso de direção na vida, mas fora ela, todo mundo. E aí, na loja do Aquário Marinho do Rio de Janeiro, a gente quis brincar com isso. E a gente escolheu um seixo, umas pedrinhas no piso. Quem aqui já foi ao aquário? Levanta a mão, por favor. Nossa, pouca gente. Vocês já passaram pela loja. Das pessoas que foram, quantas compraram ou estavam com alguém que compraram alguma coisa na loja? Ixi. Aí, galera, tem que mandar melhor da próxima vez, hein? Mas a brincadeira na loja do Aquarrio é que na entrada, o que a gente imaginou foi que as pessoas estariam vindo de um piso plano de exposição, um carpete ou alguma coisa que ninguém está olhando para baixo na hora de andar. E aí a gente quis fazer essa brincadeira com esse piso levemente ondulado por 2 motivos. Primeiro, porque a gente queria que a pessoa, através da sola do sapato, caso fosse uma sola fina, sentisse que tem alguma coisa diferente. E se não fosse através da sola do sapato, que sentisse através do bambeamento das pernas. Não é para ninguém cair, obviamente, mas a ideia é que a gente reduza a passada desse visitante. Porque, para quem não foi ao Aquarrio, a loja ela é no final do percurso. Ela é uma passagem obrigatória, a gente chama de walk-through store. Então, como a pessoa é obrigada a passar e não quer comprar nada, fica assim, gente, vamos rápido, vamos passar logo, nem olha para o lado. Se nós arquitetos deixarmos um corredor para eles passarem, luz na passarela que lá vem ela. Eles vão passar e não vão nem olhar produto. Então, todos os mecanismos que nós, arquitetos comerciais, podemos criar para diminuir essa passada, para fazer os visitantes zigue-zaguearem e chegarem mais pertinho de um produto aqui, chegar um ursinho de pelúcia, um peixinho de pelúcia mais perto da mão da criança, melhor para os nossos clientes. Sistema auditivo. Acho que não precisa de muita explicação, então trouxe uns vídeos de alguns projetos para esse sistema, para vocês entenderem do que eu estou falando. Perceberam a experiência que foi desenhada? Como, através do sistema auditivo, ela envolveu e emocionou as pessoas que passaram? Mais um exemplo.
Oh, no. Bacana, né? Esse é um exemplo de mais uma piscina daquele spa que eu falei para vocês do Peter Zumthor. Essa é para o sistema auditivo. Bom, e a gente, sempre que pode, também nos projetos que a gente faz, a gente tenta trazer algum elemento que conecte a pessoa àquele espaço por meio dos seus sistemas sensoriais. Então, nessa loja, a gente deixou uma aguinha rolando, que tinha a ver com o conceito da marca, tinha a ver com o posicionamento dela, e foi bem bacana. O resultado foi bem legal. Sistema visual, último e não menos importante, mas é o sistema para o qual a gente já está habituado a projetar e que a gente não faz nenhum esforço, né? Quem aqui projeta coisa feia? Que bom que ninguém levantou a mão. Mas o que eu queria mostrar para vocês do sistema visual são as sombras. Quem desenha a luminária, desenha a sombra. Vocês concordam comigo? Então, na hora da gente criar uma atmosfera, a gente tem que pensar também em como fazer isso, tirar partido da luz do sol, por exemplo, que já nos ajuda, já é um elemento que a gente não tem como fugir. Então, esse é o Instituto do Mundo Árabe, projeto do Jean Nouvel. A fachada é de muxarabis altamente tecnológicos, eles abrem e fecham para controlar a entrada de luz. E com isso, ao longo do dia, a incidência, o ângulo de incidência da luz do sol muda, as aberturas mudam, portanto, a estampa dessa sombra muda e a cor da luz também muda, porque no pôr do sol a luz é mais avermelhada e no nascer também. Então, isso muda completamente a atmosfera do interior do edifício. A gente não pode esquecer disso na hora de projetar. Essa é aquela mesma capela daquele videozinho da cera de abelha. O Stephen Hall fez uma fenda na lateral do altar, de forma que às 18h o crucifixo, o perfil de Cristo crucificado fosse projetado atrás do padre. Ai, pulou, peraí. Não. Pulou um, mas tá bom, pode ser isso mesmo. Pode ser. Esse é um projeto de um artista plástico chamado Ned Kahn. É uma fachada, ele tem várias coisas, é um cara incrível, mas essa é uma fachada feita com, vou chutar um número, 28 mil plaquinhas de alumínio com um eixo na ponta, que dão visibilidade ao movimento do vento. E com isso, obviamente, cria uma atmosfera super rica dentro do ambiente. E a Enjoy fez isso.
de uma certa forma, na vitrine. Há algumas coleções atrás, eles fizeram umas plaquinhas de acetato presas por um alfinete e um ventilador aqui embaixo, ó. E essa estampa era um mar, acho que a vitrine devia ser de verão, e com isso o vento fazia com que esse acetato, esse plástico brilhasse. Mas então, Juliana, qual o exemplo mais impactante que você conhece de arquitetura sensorial? E aí, gente, para esse último exemplo, eu já vou começar pedindo desculpa. Eu não quero que ninguém saia daqui pesado, tá? Mas é um exemplo tão maravilhoso que eu preciso compartilhar com vocês essa noite. É o Museu dos Judeus de Berlim. Eu estou pedindo desculpa de antemão, porque é um projeto cujo objetivo dele é gerar nos visitantes um sentimento de solidariedade às vítimas do Holocausto. Então, obviamente, não é um projeto fofo, né? Não é um projeto alegre. Então, por favor, eu queria que vocês depois saíssem, tomassem uma cerveja para dar uma relaxada, mas esse exemplo é muito importante. E um dos motivos pelos quais ele é importante é que eu tive a oportunidade de visitar esse museu quando eu estava fazendo a minha pesquisa. E lá, na biblioteca do museu, eu encontrei uns livros de capa dura, grandes assim, desse tamanho, com um relato dos visitantes que estiveram no museu enquanto o museu estava fechado. Porque esse museu ele é tão impactante que ele ficou por 2 anos fechado, sem nenhuma exposição, porém aberto. Ele não ficou fechado. Ele ficou sem nenhuma exposição. A arquitetura do Daniel Libeskind era a grande exposição. Eles não sabiam como fazer uma exposição lá dentro. E eu tive acesso a esses relatos e eu vou convidar esses visitantes a me ajudarem e suportarem o meu discurso hoje aqui, apesar de eu não conhecer nenhum deles. Ixi, problemas de fonte. Uma construção expressiva e impressionante. Todos os visitantes saem daqui com arrepios pelo corpo, mesmo o prédio estando vazio ainda. Uma poderosa e esmagadora experiência. O simbolismo é agudo, um apelo sensorial quase forte demais para aguentar. Uma construção impressionante que estimula tanto os olhos quanto os sentidos e sentimentos. Arquitetura que evoca sentimentos. Deixa eu ver se eu consigo ler daqui. Não. Esse último a gente não lê. E aí, o Museu dos Judeus de Berlim, na verdade, vocês estão vendo aquele telhado lá? Aquele telhado é o Museu de Berlim. É um edifício que virou símbolo da resistência alemã ao Holocausto. Ele ficou intacto, praticamente intacto depois da guerra, e aí, no final da década de 80, houve um concurso que ganhou o Daniel Libeskind para a construção desse anexo, que é esse edifício em forma de raio. Ele é um anexo ao Museu de Berlim, e esse anexo se chama Museu dos Judeus de Berlim. E esse museu e esse anexo, lá está o Museu de Berlim, tem aqui nessa ponta a Torre do Holocausto e ali o Jardim do Exílio. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre cada um desses. O Jardim do Exílio é o único ponto a céu aberto desse anexo. Você só entra no Museu dos Judeus de Berlim pelo subsolo do Museu de Berlim. Então, é como se você precisasse mergulhar na história de Berlim para conseguir entender a história dos judeus de Berlim. E esse primeiro andar, que é o que eu vou... Esse primeiro subsolo, que é o que eu vou falar para vocês hoje, que eu vou contar para vocês hoje, ele por si só já vale a visita. Só esse andar ele já vale a visita. Porque os truques projetuais, os recursos projetuais do Libeskind são sensacionais nesse museu. Ele tem 3 eixos, esse subsolo. Vocês estão vendo aqui o desenho em forma de raio dos outros andares. E esses 3 eixos em azul são o eixo da continuidade, que começa
no Museu de Berlim e termina na escada que leva aos outros andares do edifício, o eixo do Holocausto, que termina na Torre do Holocausto, e o eixo do Exílio, que termina no Jardim do Exílio. E é mais ou menos essa sensação que você tem quando você está no cruzamento dos eixos. Você tem essas quinas de parede super afiadas apontando para você. Para um lado você vê a luz do dia, para o outro lado você vê uma porta preta. Então, seguindo a luz do dia primeiro, a gente chega nessa porta, nessa saída, que é para o Jardim do Exílio. Esse jardim, como eu já havia dito, ele é o único lugar a céu aberto do museu. Só que o Daniel Libeskind fez o seguinte, ele inclinou o piso desse jardim. Então, ele tem uma inclinação aqui, que como vocês podem ver, ele tem essa inclinação, e ele tem 49 torres de concreto perpendiculares a esse piso. E o piso dele é completamente irregular, que é para você prestar atenção quando você está caminhando entre as 49 colunas de concreto. Além disso, acima das nossas cabeças e no topo dessas colunas, tem árvores. Então, é como se a gente estivesse na raiz das árvores. O que acontece com essa inclinação das colunas e do piso é que, na realidade, a gente sente que a linha do horizonte inclinou. Então, algumas pessoas relatam que se sentem mal, se sentem enjoados lá, porque é uma bagunça sensorial. Vocês conseguem entender? O que os olhos estão vendo não é o que o corpo está sentindo. Então, com isso, você cria um certo embaralhamento, uma certa confusão. E era isso que ele queria. Ele queria dizer que, apesar de o exílio ser uma saída, essa saída não era fácil. Essa saída era um caminho, mas ele é um caminho difícil também. Nunca pensei que a arquitetura pudesse mostrar o sentimento da história dos meus avós. Eu senti uma sensação, sua sensação ao chegarem no porto de Buenos Aires, escapando de Hitler, sem nenhum conhecimento da língua ou cultura do país que os recebia. Para mim é ótimo poder voltar à Alemanha e ver que a história deles não foi esquecida e que eu posso seguir minhas raízes até aqui. Também o sentimento de pertencimento às plantas vivas no topo do Jardim de Pedras, como se eu fosse as raízes que eles plantaram no exterior. Parabéns por esse lugar tão especial, para pensar em quem somos. Não imaginei que um edifício pudesse fazer isso. Muito obrigada. E aí, seguindo, ele também, no eixo do Holocausto, o que ele faz? Como é um corredor muito extenso, ele dá uma inclinada muito leve no piso, de forma que a musculatura do nosso corpo não sente que está subindo uma rampa leve. Só que a gente começa com uma distância até o teto de 3 metros e a gente termina em 2, a ponto de que pessoas muito altas mesmo praticamente encostam a cabeça. O piso é rampeado, não sei se está dando para vocês perceberem, que aqui é mais alto do que aqui. Esse piso é rampeado, então, à medida em que você vai percorrendo, você vai, sem ter muita noção, se sentindo mais apertado. Vocês estão vendo como lá não é perspectiva só, é porque lá realmente é mais baixo, no final. E no final desse corredor tem uma porta. Mas espera aí. Prezado senhor Libeskind, sua arquitetura é impressionante, ela tem efeitos físicos e psicológicos. Eu nunca imaginei que uma construção pudesse transmitir as sensações de algo apertado e de algo estreito tão bem. E aí, no final desse corredor, tem uma porta. E essa porta é a porta que leva à Torre do Holocausto, que era uma outra possível saída para os judeus em Berlim. Essa porta, quando você entra, ela se fecha atrás de você. Tem um segurança lá que garante que a cada pessoa que entre, essa porta esteja fechada. E nessa torre, essa torre é uma torre de uns 25 metros de altura, que não tem nada, ela é em concreto cru, aparente. Você escuta o som da rua, ela tem uma fenda lá em cima por onde entra a luz natural, ela tem uma escada um pouco alta demais para alguém alcançar, e qualquer
barulho que você faça lá ecoa de uma maneira absolutamente projetada e orquestrada. As pessoas ficam batendo foto, ficam fazendo sons, porque realmente é uma experiência incrível. Aqui é um lugar que o Libeskind propositalmente não colocou calefação. Por quê? Porque ele queria que as pessoas se arrepiassem ao entrar. Impressionante, tocante, ameaçador, mas também é possível sentir esperança. Sempre há um ponto de luz. Impressão aterradora, a torre do holocausto. O vazio fala, grita e emudece. E aí, por fim, o eixo da continuidade, que é esse eixo que leva as pessoas à escada, que ele termina na escada que leva aos demais andares do museu, onde acontecem as exposições temporárias. É uma escada com 82 degraus, cujo teto tem essas vigas e essas estruturas absolutamente aleatórias e opressoras, às vezes umas até um pouco baixas demais. E ela termina numa parede, como se a história do judeu de Berlim tivesse sido abruptamente interrompida. Um espaço poderoso para contemplação e pesar, na esperança de que uma força como a da retrospecção motive o fim do preconceito e terror e um movimento concreto em direção ao pensamento, companheirismo e humanidade. Então, Peter Zumthor fala: arquitetura com qualidade para mim é quando uma construção consegue me tocar. Como as pessoas projetam coisas que me tocam, uma palavra para isso é a atmosfera. Eu entro em uma construção, vejo uma sala e na fração de um segundo tenho esse sentimento por ela. Somente palavras não podem descrever como me sinto hoje. Libeskind é um gênio. Obrigada por essa experiência. O museu é uma demonstração impressionante do efeito espiritual e emocional que a arquitetura pode exercer numa pessoa. Os efeitos físicos e emocionais são esmagadores. Que obra de arte, lembrança e homenagem. Muito impressionante. Arquitetura que se sente no corpo. Simplesmente incrível, eu pude senti-lo. Obrigada. Obrigada a vocês por me receberem aqui. Meus contatos, por favor, usem e abusem da hashtag arquitetura sensorial. Eu estou sempre olhando, não para falar de mim ou da palestra, não, para mostrar exemplos mesmo que são feitos para um sistema sensorial ou para todos. Meus contatos estão abaixo. Por favor, não deixem de me mandar um e-mail, de entrar em contato de alguma forma. E eu queria abrir para pergunta, caso alguém tenha. Perguntas, comentários, dúvidas, manifestações, abraços, carinhos. Diga lá. Tem que levar o microfone lá? Leva o microfone lá? Melhor, né? Só um instantinho que vai chegar até aí. Boa noite. Em geral, isso é até uma dúvida arquitetônica minha, em geral, e sensorialmente falando também. Em que parte do projeto você pensa mais na parte sensorial? No sentido de, quando você começa a projetar, talvez um cliente chegue com um projeto ou uma dúvida de um projeto, em que momento você... Se você pensa nisso mais para o final, porque o exemplo que você deu da igreja pode ser uma coisa pensada no final como um revestimento, mas eu também imagino que tem alguns projetos sensoriais onde essa ideia chegue primeiro e meio que tudo vai se moldando a partir dessa intenção, como é o exemplo do Museu de Berlim.
Então, eu tenho várias respostas para a sua pergunta, porque idealmente, em todas, mais idealmente ainda, ela deve nascer com um projeto. Eu fiz um curso com o Rodrigo, que está sentado aí na tua frente, esse final de semana, né, Rodrigo? Um intensivão que mudou a nossa vida, que foi um curso de design de experiência, de uma escola livre dinamarquesa. E o que eu aprendi lá é que, na verdade, existe eles chamam de North Star, assim, é uma estrela guia, que deve ser muito ligada ao propósito, que é a grande pergunta de por que você está fazendo aquilo. Então, se o projeto nasce com propósito, se você sabe por que você está fazendo aquilo, como, por exemplo, no caso no Museu dos Judeus de Berlim, ele seria um projeto bem sucedido se ele conseguisse gerar no outro, no visitante, a solidariedade às vítimas do Holocausto. Então, se você tem esse porquê, e se esse seu porquê é um porquê muito forte, isso vai percorrer o projeto inteiro, na minha opinião. Isso vai começar com ele, mas ele vai precisar percorrer o projeto inteiro. E você vai ficar num movimento infinito entre o fazer, o pesquisar, o fazer e o pesquisar, sempre com essa sua estrela norteadora, entendeu? Sempre com esse norte que está muito ligado ao propósito, ao porquê que você está fazendo aquilo. Consegui te responder, não? Sim? Mas algum tímido, ele já quebrou a barreira. Vamos lá, gente. Ivanese. Oi, boa noite, todo mundo. Opa, falei alto. Eu queria perguntar para você, Juliana, teve alguma coisa nos projetos que... Deixa eu pensar novamente a pergunta. O que você queria implementar e que o cliente não topou? Isso aconteceu, isso acontece? Porque, assim, todo mundo diz que quer, mas na hora de fazer, olha para o lado do concorrente, mas ele está fazendo assim, não sei... não precisa dar nomes, mas, sei lá, eu sei, é isso. Foi o que me ocorreu agora. Obrigado. Ivanésio, vários desejos reprimidos. A gente que faz arquitetura comercial, a gente está sempre sujeito ao concorrente do nosso cliente. Se ele estiver fazendo, de repente ele topa fazer. Se ele não estiver fazendo, você é muito para frentex para ele. Então, assim, eu vou te dizer que a gente já pensou em... não vou dar nomes. A gente já pensou em, por exemplo, fazer Existe um aparelho chamado Graphic Eye, que é tipo um computadorzinho que é muito usado em arquitetura residencial, que é para você dimerizar as luzes do ambiente de uma forma programada, bem suave, mudar a dimerização e mudar a cor. Então, a gente pensou já em usar um Graphic Eye para, numa loja, por exemplo, no fundo de uma loja, ir fazendo uma espécie de um pôr do sol muito lentamente, que levasse coisa de 3, 4 horas para você sair de um tom amarelado para um mais avermelhado, sabe? Muito lentamente. Para o cara dar aquela volta no shopping, passar de novo na porta da loja e falar, alguma coisa mudou, o que houve? Então, a gente já pensou em várias coisas desse jeito, desse estilo, mas esse Graphic Eye, por exemplo, é um aparelho muito caro, né? Então, naquele momento, vou até voltar com essa ideia para o cliente, porque, de repente, agora já barateou. Né? Deu uma boa... Lembrou aqui. Olá, me chamo Carmen e acabei de me formar na PUC em arquitetura. Uma pena ter recebido o livro agora, né? Eu recebi esse livro da minha mãe me deu esse livro faz uns 3 dias. Eu passei o último ano estudando como projetar sensorialmente numa escala um pouco maior, na escala mais de parque.
E foquei muito também na questão de como a sensorialidade dos tipos de planta, dos tipos enfim, serve para lá, mas serve também para a questão comercial. Eu queria saber como você avalia a utilização de plantas naturais para a arquitetura comercial, né, para essa questão sensorial dos ambientes. Isso. Oi, boa noite. Como você pensa a arquitetura sensorial, os sentidos como um todo, num projeto, para quem é privado de algum dos sentidos? Bom, primeiro respondendo a questão das plantas. A gente, na prática, é muito difícil, dependendo do lugar que você está fazendo uma loja, um shopping, por exemplo, é muito difícil você botar uma planta natural. Você poder escolher qualquer planta natural, porque até existem algumas chácaras que você faz meio que uma espécie de um aluguel da planta. Então, você paga um FII mensal e eles vão lá uma vez a cada X dias ou semanas e trocam essa planta. Mas ainda é um serviço caro, especialmente para plantas maiores. É uma logística difícil. Tira a planta, põe planta, vaso grande. Então, escolher qualquer planta para um ambiente comercial é difícil justamente por causa disso, porque a planta sofre muito sem a luz natural. Então, a gente não tem toda uma infinitude entendeu? A nossa escolha é muito mais restrita. E aí, o que eu costumo falar sempre, quando o pessoal vira para mim e fala assim, põe aí essa planta, aí eu falo assim, ela balança com o vento? O meu intuitivo me diz que para uma planta ser um pouco mais sensorial, ela tem que balançar com o vento. E aí, se for uma planta grande, eu costumo estar atenta à localização das bocas de ar-condicionado, porque ela vai gerar um vento e, de repente... Tem uma outra coisa que eu não falei na palestra, mas é porque, às vezes, a sugestão de alguma coisa pode te trazer uma sensação. Então, por exemplo, sabe aquela... chama wind chime, que são aqueles penduricalhos, aquele sino dos ventos. Sabe o sino do vento? Quando você escuta o barulho de um sino do vento, isso te sugere uma brisa. Você pode até não sentir a brisa, mas a gente já está no nosso inconsciente ouvir aquele barulho e prestar atenção para perceber uma brisa. Então, quando a gente coloca qualquer coisa perto de boca de ar-condicionado, as coisas tendem a balançar. Então, até na loja que a gente fez lá para o Centro de Visitantes das Paineiras, que a Érica, que está ali no fundo, teve a oportunidade de participar com a gente pendurou alguns tissurus, sabe, de origami, e a gente queria pendurá-los perto da boca de ar-condicionado, justamente para que, com o peso do tissuru e o vento do ar-condicionado nele, aquilo pudesse dar criar um balançar, para sugerir uma brisa, uma vez que a gente estava dentro do Parque Nacional da Tijuca. Então, esse era um aspecto, apesar de estar dentro da loja, no ar-condicionado, num ambiente, entre aspas, protegido do vento, a gente queria trazer um pouco dessa natureza que estava do lado de fora para dentro. Então, não sei se eu respondi totalmente a sua pergunta, mas com a restrição de possibilidades de escolher qualquer espécie, eu assentimento, e aí é uma coisa automática minha, procuro as que balançam com o vento e fico atenta às saídas de ar-condicionado sempre que possível. A outra pergunta foi sobre a questão da privação sensorial, a privação de um dos sentidos, né? Uma das coisas que eu li bastante assim, ao longo da pesquisa, do mestrado, e depois para publicar a dissertação, transformá-la no livro, foi justamente sobre como o nosso cérebro se adapta e como o espaço que antes, digamos a visão, alguém que fica cego, o espaço que a visão tomava no cérebro dessa pessoa, ela é
digamos assim, esse espaço é muito leigamente falando, aproveitado pelos outros sentidos. É por isso que, às vezes, uma pessoa, quando perde um dos sentidos, os outros ficam mais à flora, né? Então, na verdade, assim, a gente nunca passou por isso. No outro dia, uma arquiteta que trabalhou com a gente no escritório me ligou falando: Ju, estou fazendo a casa de 2 cegos, como é que eu apresento esse projeto? Eu falei, sei lá, faz maquete, né? Como é que você vai fazer isso? A gente nunca passou por isso no escritório, então eu não tenho experiência para te falar, assim, como fazer isso. Mas eu imagino que a partir do momento em que você, arquiteto ou designer de interiores, está ligado, está atento ao projetar para os outros sistemas sensoriais, você já está contemplando uma esfera sensorial maior do que quem não está atento. Então, de qualquer maneira, eu acho que essa pessoa que, por exemplo, não tem a visão, já vai ter uma percepção do ambiente mais imersiva. Eu tenho essa impressão, mas eu não sei se ela é verdadeira. Te respondi? Mais ou menos. Quer complementar? Quer ou não? Não? Então tá bom. Boa noite. Eu queria te perguntar se, na sua opinião, seria possível fazer um projeto urbano que seja de cunho público mesmo, que seja público, com a administração do governo e tudo, se é possível fazer com que esse projeto seja completamente sensorial e abranja todos os sentidos, ou se isso é uma vaga, uma coisa muito longa, uma utopia, exatamente. Olha, eu não tenho uma resposta pronta para te dar, mas vamos pensar. Sistema paladar-olfato, o que a gente poderia fazer? Um projeto urbano, eu não sei de que tipo, mas se for uma praça, um parque, certamente na escolha das plantas, né? Você tem 500 milhões de exemplos de jardins sensoriais, né? Para o olfato. Sistema básico de orientação, pisos irregulares, até tem um livro da Joy Malnati e Frank Vodvarka, se você quiser depois te dou a bibliografia, eles descrevem um jardim e eles falam muito sobre os percursos das pessoas nesse caminho. Eles usam muito o recurso do piso irregular para que a pessoa se foque no chão. E aí, você, por exemplo, faz uma curva e eles planificam o piso no momento em que eles querem que você eleve o olhar para ver um lago, alguma coisa importante. Então, esse é um recurso que eu acho sensacional, totalmente dirigido ao sistema básico de orientação. Sistema áptico, toque, umidade, temperatura, também é super fácil. Visão, idem, faltou um. Auditivo. Acho que tudo bem também, né? Agora não estou conseguindo projetar aqui com você, mas eu acho que também não deve ser tão difícil. Barulho dos pássaros, A Disney é repleta de exemplos, né? Repleta de ambientes a céu aberto, que eles o tempo inteiro dão uma reforçada no canto dos patos. Não é nada assim que você pense que é artificial, mas eles dão ali uma reforçadinha numa caixa de som. O Stefano está aí, é louco para esconder umas caixas de som, né, Stefano? Mascarar de pedra, fingir que elas não estão ali, botar umas plantas em volta, que aí você ouve até dinossauro, assim. Chamo-me Paulo César. Vamos tratar a coisa em quantificação e qualificação da eficácia do que você está propondo. Com relação à qualificação, acho que está muito claro isso. Tá? Essas medidas realmente mexem com emoção. E principalmente se você está trabalhando na área comercial, venda é emoção, ponto final. Ou repetibilidade de emoções também. Mas vou voltar ao aspecto de que eu senti uma certa dificuldade de encontrar quantificação
como é que você quantifica essas medidas? Como é que você chega, isso aqui é melhor fazer isso ou aquilo? Existe alguma coisa escrita? Existe algum trabalho nessa ordem? Esses dois autores que eu falei para ela, Joy Malnar e Frank Vodvarka, num livro chamado Sensory Design. Não sei se é um livro que consiga achar facilmente no Brasil, mas se você quiser, a gente tem no escritório, pode emprestar. Eles têm uma ferramenta no livro, eles explicam uma ferramenta. Eu não entrei na minha pesquisa nessa área, então eu não saberia te precisar como usar e como ela funciona. Mas eles têm sim uma ferramenta para quantificação. É uma quantificação empírica, assim, né? Uma quantificação. Mas eles têm. É como se fosse uma. Como é o nome daquele ábaco? Não é ábaco que chama, que puxava as bolinhas para o lado na matemática? Ele tem uma ferramenta que é como se fosse um ábaco que você vai puxando para um lado ou para o outro, de mais sensorial para esse sistema e menos sensorial. E aí ele dá uma forma de leitura disso para que também... Porque isso, eu concordo com você, se isso não for mensurável, como é que você vai orquestrar isso bem? Ou até vender. Então, assim, eles têm essa ferramenta. A gente no escritório enfrenta um desafio que é exatamente o oposto, é explicar que a gente pode fazer. Então, por mais que a gente tente fazer uma coisa muito grande, o que a gente de fato consegue entregar lá na ponta ainda é muito pontual, como esses exemplos práticos que eu trouxe de coisas que a gente já conseguiu implementar. Bolinha de sabão num letreiro de uma lavanderia, por exemplo. Mas são coisas pontuais. A gente aqui no escritório, na CUB, a gente ainda não conseguiu fazer uma loja que a gente fale assim, essa é para todos os sentidos. A gente ainda não conseguiu. Então, a gente não precisou ainda equacionar isso, fazer essa matemática, entendeu? Equalizar e balancear, fazer esse ajuste fino. Ackerman. Como a pergunta que ela fez. Ele está dizendo que a Diane Ackerman, que é uma autora que foi usada no livro, inclusive, que ela fala, e ela fala isso mesmo, que na ausência de um sentido, os outros sentidos complementam, né? Então, é mais ou menos por aí. A gente ainda está engatinhando nessa área. Até por isso que sempre que tiver a oportunidade de falar sobre o assunto, eu estava falando hoje aqui, né, para o Alexandre e para o Fábio Palma aqui do IED, eu sou que nem arroz de festa, é só me convidar que eu vou falar sobre esse assunto, porque eu acho que faz parte de nós, arquitetos e designers de interiores, procurarmos estar sempre um pouquinho além e sempre pensando no próximo passo que a gente vai dar coletivamente. Mais alguém? Não? Gente, muito obrigada, então, mais uma vez. Obrigada pelo privilégio.